Fala, Pedrinho. Mesmo de sempre, vou esperar um pouquinho aí o pessoal entrar. O papo de hoje é com o PP, com o Pedro Milaer. E amanhã a gente vai falar com o Pedro Venes. Eu já tô com a agenda da semana que vem quase toda fechada. Olha o tio Mula aí. Oi, tio Mula. Antônio. Vou mandar uma mensagem aqui pro PP avisar que eu tô abrindo a live já. E a gente espera para começar. Só um pouquinho, deixa eu mandar mensagem pro PP. Ontem reclamaram para mim que eu comecei a live do Teixeira antes do horário marcado, então hoje eu vou tentar ser bem certinho no horário. 4 horas a gente tá com a live aberta. Deixa eu ver se o PP entra. Bom, pessoal, espero que esteja todo mundo em casa. Eu estou montando, ou vou botar no canal do YouTube, ou eu vou colocar isso num site que eu estou finalizando as outras lives, as lives que a gente já fez. E porque eu acho que é legal a gente ter isso guardado de alguma forma para poder reacessar. Eu tenho recebido um monte de feedback legal de gente. Fala, Marquinhos. Um monte de feedback legal, tem bastante cavaleiro participando, cavaleiros importantes. Ontem a gente teve o Kaká, o Vitor, na live do Vitor teve um monte de gente legal, tá tendo bastante gente das antigas entrando, né? O pessoal que montava e parou. Então eu tô achando bem legal esse primeiro processo que a gente está passando. A semana que vem eu vou falar um pouquinho, porque eu acho que é uma semana bastante legal. Na segunda-feira a gente vai conseguir fazer o papo com o Marcelinho Ciavaglia, ele já testou o Instagram dele, já está funcionando a parte de lives. Na terça a gente tem o Chiquinho Azevedo, também entrando pelos Estados Unidos, para contar um pouquinho do processo dele lá. Não, desculpa, na terça-feira vai ter o Musa, aí vai ser mais cedo, vai ser às 6, não vai ser às 8. Porque o que acontece? Por causa do horário, né? Como ele está na Europa, não dá para fazer tão tarde. E então a gente marcou às 6. Aí o Chiquinho vai ser na quarta-feira às 8. Na quinta-feira tem o Thiago Ravi. E a princípio, tá fechado já. Na sexta-feira a gente tem o Rodrigo Pessoa, que vai falar com a gente. No sábado é o Yuri Mansur. Eu estou fechando ainda o nome de domingo. Eu já mandei umas 2, 3 solicitações, mas eu não quero falar nada porque eu não tenho resposta oficial ainda. Se alguém vê o PP entrar, me avisa para eu poder chamar ele, tá? Ele já falou que ele não é o melhor com tecnologia, mas... ele tá aqui já. Enviar a solicitação. Deixa eu ver se ele aceita aí. A live com o Igão foi um pouco mais pra frente, quando a gente puder tá fazendo, tomando uma cerveja, né? Acho que por enquanto não precisa fazer com o Igão, não. Pronto. Boa, PP. Ei, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo. Bom, PP, acho que primeiro agradecer. Mas, O PP super topou o papo na hora que eu falei, me ajudou a fazer o contato com o Pedro, ajudou o contato com o Rodrigo. Deu um super apoio assim logo no começo, então eu queria agradecer tanto você ter se disponibilizado, quanto ter ajudado com essas pontes aí, porque é isso, é longe para mim e se fez uma mas, aproximação muito rápida. Então, obrigado. imagina, é um prazer. Primeiro, boa noite para todo mundo. É uma coisa muito legal que você está fazendo. Acho que aproxima os cavaleiros aí do público. Então, acho que todo mundo vai topar com prazer fazer isso. Então, primeiro, te parabenizar pelo que você está fazendo e falar que é um prazer para a gente poder dividir um pouquinho. Obrigado. Você vê que tem até o argentino, né? Tá o Albarracin tá aí. Bom, e que já querem saber do seu cabelo. Você raspou o cabelo agora? Foi isso recentemente? Então, era uma coisa que não estava prevista essa live, e aí quando teve a quarentena, eu falei, vamos raspar que eu não vou sair de casa mesmo, quando crescer, quando terminar a quarentena já vai ter crescido, não estava no programa live, e vou ter que fazer careca, o pessoal vai ter que me aguentar um pouco mais feio aí, mas não tem problema. Tá ótimo. Pepe, eu acho que todas as lives eu comecei com isso, com você vai ser diferente. Como é que tá o coronavírus aí onde você tá? Diz aonde você tá. Né? Eu acho que primeiro, na verdade, fala um pouco. Você passou para mim a lista de títulos, mas se apresenta. Fala, eu sou o Pedro Moelaer, tantos anos, estou morando em tal lugar, e ali os seus títulos mais importantes que você passou. Tá. Bom, eu sou o PP, né? Todo mundo me conhece como PP. Bom, comecei a montar no Brasil com meu pai, Alberto Milert, o Mula, que todo mundo conhece.
Passei bom tempo da minha vida no Brasil e faz 4 anos, esse é o 4º ano que eu estou morando na Europa. Já tive outras vezes aqui, passei um ano aqui quando eu fiz 18 anos, voltei para o Brasil, passei 6 meses aqui depois mais tarde, voltei para o Brasil e agora faz 4 anos que eu vim definitivo. Estou na França agora, fui para a Bélgica no primeiro ano, continuei na Bélgica no segundo ano, primeiro em Waterloo, depois em Antuérpia. E agora estou na França, pertinho de Paris, no Manège da minha namorada, que dá uns 40 minutos de Paris. E aqui na França está bem complicado o coronavírus, acho que como em todo mundo, né? Todo mundo dentro de casa, como todo mundo sabe, os concursos todos cancelados. Então a gente procura manter os cavalos em forma. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de morar dentro do Manège, num lugar espetacular. E eu estou com minha rotina continua normal, sem os concursos, mas eu consigo montar os cavalos todo dia normal, saltar um pouquinho, manter eles em forma com ginástica e tudo. E esperar resolver e passar, se Deus quiser, o mais rápido possível. Pepe, Olimpíada agora Tóquio 2021, o que muda para você na sua programação e como é que estava a sua expectativa para os Jogos Olímpicos de Tóquio? Eu acho que a Olimpíada é sempre um sonho para qualquer cavaleiro e para mim não é diferente, né? É o sonho que eu tenho, se não for Tóquio vai ser Paris, se não for Paris é a próxima, então claro que eu tinha esse sonho já com Tóquio. Eu acho que é inevitável o que fizeram de adiar um ano, eu acho que tinha que ser feito mesmo. O meu plano, eu acho que é meio que todo mundo, eu acho que a Olimpíada é consequência, eu acho que o que eu aprendi nesses anos de campeonato e seletiva para Mundial, seletiva para Pan-Americano e agora seletiva para a Olimpíada, eu acho que a vaga vem como consequência de um trabalho que você vem fazendo e se apresentando bem nos concursos. Então, acho que não vai ser diferente se esse ano ou ano que vem. O meu objetivo era fazer bem os concursos, fazer bem as seletivas, cada concurso individualmente, um atrás do outro, e como consequência, se eu tivesse os resultados para ir, seria um sonho realizado, e se não, eu ia continuar trabalhando para a próxima. Eu acho que para o ano que vem não muda muito, eu vou continuar concurso a concurso e dependendo dos meus resultados, se eu merecer, eu vou estar, se não, não. Boa. Você acha que para o Brasil a gente vai sofrer um pouco com isso? Eu amanhã tenho papo com o Pedro e é uma das pessoas que eu quero perguntar por isso, porque o Coab, por exemplo, já está com 16 anos. Né? Para ele é um ano mais. Claro que. Exato, muda. Claro que eu acho que vai mudar um pouquinho a equipe que estaria esse ano e a equipe que vai estar o ano que vem pode mudar por causa da data, mas no caso do Pedro ele vai poder responder melhor do que eu, mas eu acho que ele leva o Cabre desde que ele comprou o Cabre com 10 anos, eu conheço bem o Pedro, a gente é bem próximo, ele leva o Cabre sempre muito bem, sempre com a maior respeito e carinho possível para poupar o Cabre. Então, acho que para ele, claro que vai estar com uma idade, mas eu acredito que ele pode ainda contar com ele no ano que vem, da maneira como ele leva, como ele sempre levou o cavalo. Eu acho que pode ser que ainda podemos ver o Pedro com o Cabre no ano que vem. E aí os outros conjuntos, claro que vai ter um cavalo que vai estar um pouquinho mais velho, outro que era um pouco novo que vai chegar. Eu acho que vai mudar um pouquinho um ou outro, mas acho que a base desse ano vai ser mais ou menos a base do ano que vem. Claro que vai mudar um pouquinho, acho que vai abrir um pouco a compra de cavalos. Agora o pessoal vai poder comprar, botar no nome brasileiro para poder saltar. E eu acho que uma outra pessoa vai conseguir um cavalo novo que pode entrar também. Vai mudar um pouquinho, mas a base que estava precisando vai ser a mesma do ano que vem, eu acredito. E assim, enfim, é isso. E quem está começando com um cavalo novo, o próprio Felipe Amaral, o Pedro, a Karina está com um cavalo novo, vai ter aí talvez um ano uma vantagem, tem mais tempo para conhecer o cavalo, exatamente, e poder chegar melhor no ano que vem. Show. Pepe, acho que passamos para essa parte da Olimpíada. Vamos agora sim fazer aquela abertura túnel do tempo. Quando você começou a montar? Como você começou a montar? Onde? Vamos começar do começo da sua trajetória. Bom, minha família toda é do cavalo, né? Meu pai é profissional, monta ali da aula na Hípica Paulista, o Mula. Meu tio, Renato Junqueira, também é profissional, ele é irmão da minha mãe, muita gente não sabe, então também monta. Meu avô, pai da minha mãe, montava.
Então, desde muito pequenininho, eu comecei a montar na Hípica Paulista com meu pai, com meu avô, com meu tio, desde 3, 4 anos ali, junto com eles e tudo. Aí, um pouquinho mais velho, com 6, 7 anos, eu comecei a montar, querer ter aula mesmo. Meu pai colocou, não queria, acho que ele tinha um pouquinho de, não sei se era insegurança ou se não tinha paciência mesmo, que eu era muito pequeno. Eu queria ter aula com ele, ele me colocou com a Dorothy, que era uma professora que todo mundo da Hípica Paulista conhece, que dava aula para os menores. Comecei a ter aula com ela e é um pouquinho mais velho, já quando eu tinha 10, 11 anos, comecei a montar com meu pai, aí fiz todas as categorias de base, mini mirim, mirim júnior, no Brasil. Fui num campeonato sul-americano no Equador, em 99, que eu fui campeão sul-americano, com um cavalo chamado Gronos, que era do Pedrinho Távora de Matos, que me emprestou na época. Foi uma coisa bem legal e aí aquilo ali marcou muito minha carreira. E desde aquele dia que eu representei o país, o Brasil e tudo, ganhei o Sul-Americano, acho que foi ali que eu queria realmente seguir com essa carreira. Aí eu tinha meio que um trato em casa, que eu estudava numa escola bem forte e sempre queria sair, que atrapalhava os concursos, minha mãe não deixava. Falou que eu tinha que terminar naquela escola e depois eu poderia fazer o que eu quisesse. Então eu terminei os estudos, não quis fazer faculdade e fui embora para a Europa, que era meu sonho, com 18 anos. Sempre fui muito próximo ao Pedro. Pedro, Cássio, os meninos já estavam aqui na Europa. E o Renato, meu tio, tinha trabalhado na Alemanha com um cara bem importante. E aí eu resolvi topar a aventura de ir para a Alemanha no começo, com 18 anos. Aí foi muito duro, realmente. Fiquei lá sem falar língua, sem falar inglês. Era bem difícil, não conhecia ninguém. E caí numa cocheira na Alemanha no inverno. Passei, acho que chegou a dar não cheguei nem no final de um mês, pedia para ir embora e o Pedro falou, não, vem para cá, a gente vê o que faz. E aí eu fui pro Pedro, fiquei uns 15, 20 dias com ele, não lembro na época, um pouquinho com ele. Aí Neil Jones, que é um comerciante, estava precisando de um cavaleiro e eu fui trabalhar pro Neil. E ao lado da cocheira do Neil, quem morava era o Chepito, que acho que muita gente conhece, que era um irmão meu que depois teve uma fatalidade de faleceu. E aí eu fui morar com o Chepito. A gente morou um ano juntos, eu trabalhando para o Nil, e a gente morou no mesmo apartamento. Aí, no final desse ano, o Chepito falou para mim, eu vou embora para os Estados Unidos, porque minha família vai montar um manejo lá. Estava começando a época de Wellington. E aí eu falei, bom, se você vai embora, eu não vou morar aqui sozinho, eu também vou embora para o Brasil. E aí eu voltei para o Brasil depois de um ano. E aí meus pais de novo voltou para o Brasil, vai fazer faculdade então. Aí eu entrei na faculdade, dividi um pouco a faculdade e os cavalos, já comecei a trabalhar na época. O André e a Bit estavam trabalhando com o Pedro e estavam voltando para o Brasil, foram meus primeiros clientes, o Pedro que me indicou. Comecei a trabalhar com o André e com a Bit. E aí a minha carreira no Brasil com os alunos e concursos e cavalos e tudo. Eu sempre tive muita gente que me ajudou muito durante minha carreira, muitos amigos começaram a comprar cavalo para me ajudar e tudo. E com isso, eu fiz 3 anos de faculdade, no último ano eu larguei. E minha carreira foi no Brasil o tempo todo. Em 2011 eu ganhei a Liga da Sul-Americana para a Copa do Mundo. Aí vim para a Europa de novo para fazer a final da Copa do Mundo. Fiquei 6 Com meses quem aqui. você estava? Com que Era cavalo você foi? Ducati, era o cavalo que o Cássio me arrumou. E aí eu voltei para a Europa, passei 6 meses e depois disso voltei para o Brasil de novo, até que encontrei um casal de proprietários apaixonados por cavalo, que meu pai me apresentou, que é Henriqueto Estênio, da MFS, que me apoiam até hoje. E acho que foi a chave da minha carreira para realmente, quando eu pensei, não, o meu negócio é na Europa, acho que com eles me dando todo esse suporte, eu posso ir para a Europa mesmo. A gente fez um projeto, eles até hoje são espetaculares comigo. Compramos cavalos, compramos o Prince, que era o cavalo principal. Eles me deixaram à vontade para escolher um treinador, foi aí que veio um pouco minha relação com o Rodrigo, que sempre foi um ídolo para mim. Eu escolhi o Rodrigo, o primeiro ano ele me ajudou aqui. E aí tudo aconteceu muito rápido. O primeiro ano meu na Europa foi como um ano de sonhos, que teve o Grande Prêmio de Lavore, Copa de Riksted, saltei Calgary, e aí vi que realmente ia ficar aqui.
Você deu um apanhadão geral, agora a gente vai voltar e fazer ponto a Claro. ponto para você poder explicar para todo mundo. O primeiro título que você lembra? Acho que, sem dúvida, que ficou bem marcado é o Sul-Americano de Mirim, no Você Equador. saltou com o Granos, é isso? Um cavalo que era Grosso, do Pedro Mutaro. grosso, Tá? Grosso. exato. Tá. Logo depois disso, qual foi o primeiro título importante da sua carreira, assim, onde você acha que começou a mudar as coisas, depois desse Sul-Americano? Bom, aí depois teve alguns títulos da categoria de base, mas eu acho que depois foi um pouco com um cavalo chamado Odeval, que o Cássio também que me arrumou, que era um cavalo bem complicado. O Quente, cavalo né? era Um castanho. bem quente, é um cavalo que era do Rodrigo e do Neco. Era do Neco no cavalo, o Cássio trabalhou para o Neco, né? E na época, e aí ele me ligou e falou, ó, se você conseguir alguém para comprar um cavalo que na época era um preço super acessível, esse cavalo é um pouco maluco, mas eu acho que se você conseguir fizer um trabalho, falar o que eu falo, que a gente fazia aqui, que o Cássio que montava o cavalo na época, eu acho que você pode conseguir fazer alguma coisa boa no Brasil. E aí com o Odeval, a gente comprou, e deu super certo. Ele ficou segundo lugar no Grande Prêmio do Best Jump da Copa. Tinham dois grandes prêmios na época, né? Um de sexta-feira à noite, Grande Prêmio da Copa do Mundo, ele foi segundo, e o Grande Prêmio domingo ele também foi segundo. E com o Odeval fui segundo na final da Liga Sul-Americana. E com isso classifiquei para a Copa do Mundo. Então acho que ali começou um pouquinho. Depois, mais para frente, veio o Odeval mancou. Já estava com idade, veio o Ducati. Mas eu acho que o título que você me perguntou que mais marcou foi, antes disso tudo, um cavalo chamado Vidu, que era um tordilho, o Grande Prêmio Internacional do Rio de Janeiro, que eu ganhei. Eu era bem jovem também na época e não esperava ganhar aquele Grande Prêmio. Não era um cavalo de Grande Prêmio, era mais um cavalo de velocidade. Ele estava meio junto com o Odeval saltava grande, eu vi duas de velocidade, eu resolvi botar o Vidu naquele Grande Prêmio, ele ganhou o Internacional do Rio, que na época era um super concurso, ainda mas era uma coisa que era histórica pra gente, e eu acho que foi o primeiro que realmente marcou minha carreira, foi o Internacional do Rio. Depois vieram outros com o Ducati, Internacional do Aras Larissa, tem o Internacional de Santo Amaro com o Colorado, aí depois vieram os outros cavalos, e ali realmente eu segui carreira. O Vidu hoje está semi-aposentado, você sabe, né? Ele está lá, Eu ele sei recebe isso, irmãos. eu fiz uma clínica no Aras, na Hípica Vitória, de um primo meu, que é super caprichada, a hípica dele e tudo. Ele fez a clínica, a dona do Vidu fez a clínica com o Vidu, ele já com uma idade incrível e muito legal ver que ele foi super bem cuidado até hoje. Ele é um cavalo incrível mesmo, que faz parte, que é especial para mim. Mas o pessoal está pedindo para você contar como é que era subir no Edeval, enquanto eu organizo aqui a próxima pergunta. Então, o Deval tinha o Geraldinho, não sei se ele tá aí, um amigão nosso do Nordeste, Geraldo Mello. Acho que pode contar melhor, que quebrou a perna do Geraldo, mas o Odeval era bem sistemático para subir, não deixava a gente subir, então tinha que levar ele num cantinho, cercar ele um pouco ali, aí bem devagarinho o tratador colocava você em cima, e aí você não podia sair andando, ficava ali uns 5, 10 minutos, até poder devagarinho começar a andar, porque ele já disparou com muita gente, comigo inclusive, algumas, com o Cássio, com o Rodrigo, com o Geraldinho. Então quando você subia nele, ele disparava. Então tinha que tomar um pouco de cuidado. Não podia estar atrasado na prova, né? Ah, não, tinha que fazer tudo bem calculado, senão, senão era problema. Pepe, você falou que seus pais obrigou você a estudar, né, num colégio forte, e, e você fez faculdade de administração? Publicidade. Qual você acha a importância do estudo para o cavaleiro hoje em dia? O Marlon falou um pouquinho disso, mas eu queria que você, que foi um pouquinho mais longe. Eu acho que é super importante, não porque a gente vai usar alguma coisa do estudo no que a gente faz hoje, assim, diretamente. Mas eu acho que, como meus pais sempre falaram para mim, e eu concordo hoje, eu vejo aqui conforme eu vou convivendo e tudo, e vendo os problemas que eu passo e as soluções, eu acho que você cria um pouco mais de repertório para conseguir conversar com proprietários, conseguir conversar e se colocar em algumas situações.
Eu me arrependo até um pouco de ter largado o último ano, porque eu fui até o finalzinho, não vai mudar nada na minha carreira esportiva, mas pelo menos era um diploma que eu ia ter. Mas eu acho que é importante mais para isso. Eu acho que esse colégio me deu muita base para eu conseguir saber o que eu quero, ter um pouco de repertório, conversar com as pessoas. Eu acho que é mais por isso, do que diretamente envolvido na nossa carreira. Você Indireto. falou, desculpa, você falou que quando você foi para a Alemanha, com 18 anos, você já tinha terminado a escola, mas você não falava inglês. Eu falava o básico do básico, que era o inglês que eu tinha na escola, que também não era muito forte, o inglês do colégio. Então eu entendia 20% do que o pessoal falava. Não que hoje meu inglês seja muito bom, mas eu me viro melhor do que naquela época. Mas eu acho que o inglês é mais importante ainda do que o estudo. Hoje em dia, não falo bem, quero falar melhor ainda. Acho que eu preciso. Agora, de repente, nessa quarentena, a gente vai ter tempo para fazer. Eu estava até conversando com o Pedro outro dia, fazer uma aula por FaceTime, alguma coisa que eu acho que é essencial hoje, falar em inglês. Eu acho que isso aí sim afeta diretamente o nosso esporte, para fazer negócio, conversar, uma entrevista num concurso. Eu acho que é mais importante. Top. Alguém falou aqui, mais para trás, que seu primeiro grande prêmio foi com o Ramiro Z. Pode ser isso? Lorde Ramiro. Lorde Ramiro. Era um cavalo que era do Chacha, um cavalo bem legal também, que fez parte da minha carreira. Ele era cego de um olho, então era um cavalo super guerreiro, mas eu estou tentando até lembrar aqui, mas eu acho que ele não chegou a ganhar, não. Fez várias Não, classificações. mas foi o seu primeiro grande prêmio. Cavalo de grande prêmio, sim, sem dúvida. Foi no ano de logo quando eu voltei da Europa. Em 2006, saltei o grande prêmio de Porto Alegre, e saltei todos os outros grandes prêmios com ele. Foi o primeiro cavalo de grande prêmio, sim. Massa, você já falou de alguns agora, né? Deu uma passadinha, falou do Vidu, falou do Odeval, mas traz um pouquinho mais dos cavalos que foram marcantes na sua carreira e agora do que entendeu do passado para o que você tem hoje. Sim. Acho que começa com Sunshine, que é o meu primeiro cavalo de mini mirim, que Era o é um Bainho? Urubai, exatamente, você lembra bem. Acho que começa com ele, que era espetacular, que também era do Pedrinho, Távora de Matos. Depois veio o Cronos, que foi bem importante por causa do título sul-americano e tudo. Depois veio uma égua chamada Eureka, que eu saltava júnior, era uma bem pequenininha, assim, barriguda, que era bem esforçada. E depois veio o Lorde Ramiro. Mas acho que assim, eu tive a sorte de ter bastante cavalo, bastante gente que me apoiou a vida toda. E os cavalos principais foram mais tarde, depois na minha carreira, quando eu pude fazer os grandes prêmios e tudo. Então, para falar um pouquinho deles, acho que é o Vidu, sem dúvida, Odeval e Ducati, que também ganhou a Liga Sul-Americana, o Ducati. E depois, mais tarde, o Colorado foi bem importante. Fez um ano muito bom no Brasil, já mais no final. E eu acho que, sem dúvida, agora o Prince é um cavalo que vai ficar para sempre marcado na minha carreira, no meu coração, porque acho que vai ser difícil eu ter um cavalo que tão rápido me deu tanta coisa que eu nunca imaginava, nem nos meus melhores sonhos, acontecendo. E até hoje eu acho que ele é um cavalo bem... Desculpa, Sim, cortou. desculpa. Fala um pouquinho do Prince pra gente. Eu sei que não é um cavalo fácil. Exato. O Prince é um cavalo que a história dele, eu estava procurando um cavalo para esse projeto da Henriqueta e do Stênio, né, para a gente mudar para a Europa. E o Felipe Amaral, o cavalo tinha acabado de saltar as Olimpíadas do Rio com um cavaleiro uruguaio, o Prince. E o Felipe Amaral me falou que tinha um cavalo no Uruguai que tinha saltado as Olimpíadas do Rio, que ele estava lá como quinto cavaleiro e observou bastante o cavalo e achava que era um cavalo que valeria a pena montar, experimentar. E aí eu fui para o Uruguai, o cavalo realmente tinha uma capacidade incrível, mas quando eu experimentei foi realmente muito difícil conseguir fazer 2 obstáculos em linha reta.
E eu vi que ele era muito difícil. E aí eu fiquei naquela dúvida, o Felipe pressionando, graças a Deus, para comprar, porque ele achava que o cavalo tinha muita capacidade. Eu pensando, e a gente resolveu correr o risco e falamos, vamos comprar. E compramos no final do ano de 2016. E a gente tinha o projeto de começar a temporada em 2017 em Wellington. Ele foi direto do Uruguai para Wellington, em janeiro. Chegou em Wellington, eu montei ele umas 3 semanas em casa. E o Rodrigo falou, tem uma prova que nem era no complexo, ao lado. Vamos fazer ali uma provinha de 1,40 para você ver como é que vai, como é que é o cavalo. Eu fiz uma prova de 1,40. Na pista era mais fácil um pouco. Porque em casa até hoje ele é bem complicado, é muito difícil de treinar e tudo. E aí ele falou, não, já vamos direto agora na prova. A primeira prova que eu entrei com ele foi já no 3 estrelas, que é até a qualificativa do Grande Prêmio, ele fez 0 e 0, ficou em segundo. Eita! E no dia seguinte era o Grande Prêmio, ele ganhou o Grande Prêmio. Então já começou a história dele, acho que ali ele já ficou gravado já no coração. E aí, um pouquinho mais para daí, ele fez a Copa das Nações 2 semanas depois, fez 0 e 4 lá em Wellington, fez o outro Grande Prêmio, os 4 estrelas, foi em quarto, 0 e 0. E depois terminou a temporada de Wellington, o Rodrigo falou, no fim da temporada, falou, putz, consegui o convite para você saltar em Labole. E para mim, Labole já era um sonho só de estar lá, saltando. Então, falei, aquilo ali já me deixou muito feliz e o cavalo embarcou nos Estados Unidos, chegou na Europa, ele é bem complicado em avião, em caminhão, no box, é um cavalo bem temperamental. Então ele veio a viagem toda dando coice, chegou com a pata enorme aqui na Europa. E desceu quando chegou na cocheira, eu olhei aquilo, a gente tinha um mês para Labole, eu falei, vai ser quase impossível, mas vamos ver o que acontece. E aí já cancelamos todos os concursos antes de Labole, ele ficou parado, tratando, e ele ainda mancando, e não melhorava, foi chegando perto e não melhorava. A gente chegou a cogitar não saltar o concurso de Labole. O Pedro, que sempre me dá palpite, sempre, graças a Deus, tenho ele também, tenho que agradecer a ele que está sempre me ajudando. Na programação, no treinamento. Até ele falou, putz, eu acho que, eu sei que é um super concurso, você nunca foi lá e tudo, mas de repente você vai sem dar um salto. O cavalo faz um mês que não fez nada e eu falei, não, acho que eu vou topar. O cavalo deu uma melhoradinha uma semana antes, eu fui direto. Primeira prova que ele fez, depois de um mês parado, foi a qualificativa do Grande Prêmio que tinha que classificar, fez 0. Aí teve o Grande Prêmio e ganhou o Grande Prêmio que ficou super marcado na minha história, na minha carreira sempre. E aí fez o Mundial de Tryon, fez a Copa de Rickford, fez Calga. E aí eu acho que é um cavalo que... E eu acho que pelo temperamento dele, ele deu uma caída um tempo depois, porque a gente usou muito ele. Foi um pouco erro meu e falta de experiência minha de não ter respeitado um pouco o tempo dele. Depois que eu fiz uma série de concursos muito fortes, eu tinha que ter tirado o pé um pouquinho. Foi um pouco falta de experiência minha. E aí ele deu uma caída, mas agora ele ficou um tempo parado e voltou super bem. Fez um final de ano passado super bom e fez um começo de ano agora no Sunshine Tour muito bom. Então eu acho que é um cavalo que eu ainda tenho certeza que vai dar muita alegria para mim e para os proprietários dele, que também me deram todo o suporte para trabalhar tranquilo quando tudo estava bom e também para trabalhar tranquilo ele deu uma caída. Então acho que ele ainda vai dar muita alegria para a gente, se Deus quiser. Hoje você tem ele e tem a do Rick, né, para fazer essa prova, que agora você consegue balancear um pouco o outro. Ficou um tempão só com ele. Exatamente, isso sobrecarregou ele muito e também pesou um pouquinho nisso aí. Eu acho que eu tinha que usar sempre ele na prova para classificar para o Grande Prêmio era ele, no Grande Prêmio era ele, na Copa das Nações era ele. E a gente sempre queria participar naquela ansiedade no começo de Europa. Eu acho que isso, se eu pudesse mudar alguma coisa daquele ano espetacular, foi no final saber a hora de tirar o pé um pouquinho, respeitar ele e depois retomar de novo. Que foi o que a gente fez agora no ano passado, e ele está respondendo super bem. Massa. Duas pessoas já... Da Doris, assim. Não, pode continuar. Desculpa.
E da Doris, sim, agora ela chegou, é uma égua espetacular também, uma égua que eu tenho um carinho muito grande porque foi mais ou menos feita pelo meu pai que começou a saltar as provas maiores com ela aí no Brasil. Ele fazia tempo que ele não tinha um cavalo super bom e aí ele conseguiu essa égua e fez um ano maravilhoso com ela e falou, não, eu tenho o prazer de vê-la com você, mandou, ela veio para ajudar o time e tem um carinho também por ter passado por ele, é uma égua que ele tem carinho por ela, então para mim me dá muito prazer montar também. Boa. Umas 2 ou 3 pessoas aqui pediram para você falar dos seus tratadores. Eu não sei se tem uma história especial, mas o Kleber pediu, a Érica pediu. Então, acho que falar um Sim, eu tenho pouquinho, inclusive... um tratador da minha vida toda, que é o Luciano, da Hípica Paulista. Desde que eu sou mini mirim até eu vir para a Europa, foi o Luciano. Então, acho que o Kleber está falando por causa dele, ele é um cara especial para mim. Foi mais uma babá do que um tratador. Então, na hora que eu tive que me separar dele, ele não anda de avião de jeito nenhum, não entra no avião. Então, quando eu tive que me separar dele, foi um pouco duro se acostumar, mas depois veio o Pardal, que trabalha com a gente, que conseguiu vir com a gente e está aí até hoje, que também é espetacular. Mas o Luciano tem um lugar reservado aí no coração, um cara nota 1000 e que trabalha até hoje, está há 30 anos na Hípica Paulista e me aguentou muito. Boa. Pepe, você cresceu dentro da Hípica, né? Como é que é Uhum. essa transformação de você ser criança, ver os caras competindo, você vira fã, você passa a competir e quando você vê, você está competindo com eles, você sai, né? Você fez essa trajetória com caras que são seus ídolos, imagino eu, desde pequenininho, incluindo seu pai. Exato. Eu acho que é muito legal, muito gratificante. Primeiro, os amigos da Hípica Paulista, que é o Pedro, o Caim, o Cássio, que eu sou o mais novo da turma, o Zé Luiz, Zé Roberto, a gente era uma turma ali, todos nós crescemos ali dentro da Hípica Paulista. Então, eu acho que, por eu ser o mais novo deles todos, eu sempre tive uma relação de amizade, mas também uma relação de me espelhar um pouco. Eles sempre estavam uma categoria adiante e tudo. Então eles sempre estavam um degrauzinho acima de mim e eu via aquilo e queria fazer igual. E meu pai e meu tio, claro, já estavam, quando a gente era bem moleque, já estavam saltando provas grandes. Então acho que isso sempre me incentivou a chegar lá. E cada fase da vida passou por isso. E o Rodrigo, o Bernardo, que estava aqui na época, a Doda, quando a gente ainda estava lá, eram pessoas, figuras para mim, ídolos, que eu nunca imaginava ter a relação que eu tive com o Rodrigo e que tenho hoje. É uma pessoa que era uma relação inatingível. E aí o tempo foi passando, o Pedro veio mais cedo aqui para a Europa também, eu via ele, acompanhava mais de perto por ele ser bem amigo meu. O Rodrigo mais de longe, mas depois quando eu vim morar aqui mais para frente e poder escolher o Rodrigo como meu treinador, o Pedro como meu treinador também, e por uma boa vontade dele, que partiu dele me ajudar e me ajuda até hoje, eu acho que só me incentivou a tentar chegar no nível deles, como lá atrás, que eu era mini mirim, o Pedro Júnior, e ele estava um nível na minha frente. Eu acho que ele, Rodrigo, Cássio, essa turma vai estar sempre um degrauzinho, e eu acho que é um incentivo para a gente. E aí depois que a gente faz equipe junto, eu com o Pedro ganhei 2 Copas das Nações 5 estrelas com ele, eu acho que isso aí quando a gente tá ali no pódio e realiza aquilo ali, eu acho que vale a pena todo o esforço, que também não tem só a parte boa, tem a parte também dura aqui da Europa, mas aquilo acho que vale a pena viver esses momentos, que vale a pena a gente passar pelas partes mais difíceis. Falando nisso, qual que foi o momento mais difícil na sua carreira até agora? Acho que mais difícil, acho que assim, teve um momento que eu fiquei mais triste, talvez, não mais difícil, foram 2 momentos. Um momento no campeonato brasileiro de sênior top com o Colorado. Eu acho que era o sistema que eram 8 grandes prêmios, eu vinha ganhando o campeonato brasileiro, chegou na final, que era o Top Riders, eu e o Zé, acho que foi 2016 isso, 2016, ou 15. E o Zé Roberto só não podia ser primeiro ou segundo no grande prêmio.
e eu tinha que fazer 0,4, alguma coisa assim. Eu fiz 4,0, alguma coisa assim, mas o Zé foi segundo. Com o Azrael, que o Zé sempre surpreende, um cavaleiro espetacular, todo mundo sabe. Mas aquilo, eu acho que um título brasileiro era super importante na minha carreira, ainda mais naquela época que eu nem não tinha vivido esse período de Europa. E eu acho que aquilo bateu bem duro para mim ali. Eu acho que no momento que eu não imaginava o que estava por vir mais para frente, mas ali eu falei, putz, deu uma desanimada. Eu falei, estava na minha mão e foi um momento duro. Outro momento duro, eu acho que é um pouco essa vinda para a Alemanha quando eu tinha 18 anos. Eu tenho bem guardado na memória. Eu acho que chegar aqui, eu tinha outra. No Brasil era clube, Pica Paulista, o Luciano, né, meu tratador, com o cavalo pronto ali em cima. E aí chegar na Alemanha, -15, escuro, tem que estar nas cocheiras 6h30, batendo boxe e sem falar nada e morando sozinho. Eu falei, putz, será que vale a pena passar por isso tudo? Mas eu acho que a vida tem fases e quando eu Peraí que vim, travou. voltei, e aí agora está na hora de ficar. Bom demais. Eu vou fazer um bate-bola rápido enquanto tem o pessoal escrevendo já perguntas que eu estou anotando. Se você pudesse escolher um cavalo do Brasil hoje, um cavalo, né, do Brasil para montar, quem seria? Eu acho que faz 4 anos que eu não estou no Brasil, então eu não acompanho os cavalos que não acompanho muito, estou sempre vendo vídeo e tudo, mas não acompanho muito, mas eu acho que o Azrael é um cavalo que a gente não pode deixar de falar. Pelo tanto de provas que ele ganha, claro que com o Zé em cima fica bem mais fácil, mas eu acho que é um cavalo espetacular. E eu acho que tem o Chicago, o cavalo que saltou, eu vi fazer um grande prêmio, salta com a Kika e saltou um grande prêmio muito bem do indoor, que eu vi uns vídeos com o Cezinha. Eu acho que tem um cavalo que eu adoraria montar, Azrael e Chicago. Boa. Agora é um pouco mais difícil, mas vale a pergunta. E do mundo? Hoje? Hoje. Na história é a próxima pergunta. Você pode até responder os dois, mas... Não, acho que hoje... Eu acho que hoje a Fit for... Tem dois, eu acho que eu escolheria, que é a Fit for Fun, da Luciana, e eu acho que a Explosion, do Ben Mayer, porque claro que tem outros, Bianca, mas a Bianca tem o Steve, ela não é uma égua muito simples, o Steve dispensa comentários. Então eu acho que seria esses dois, Explosion e Fit for Fun. E na história? Na história, acho que o Balubê, não tem como não falar do Balubê, porque foi além do Rodrigo, na época do Balubê eu estar no Brasil, o Rodrigo ser meu ídolo, tem a Olimpíada de Sydney, Sydney, Atenas, tudo que ele ganhou, 3 Copas do Mundo, eu acho que não tem como deixar de falar o Balubê. Nem sei se eu conseguiria montar ele, porque também era um cavalo bem voluntarioso, mas eu acho que é o Balubê. Agora, assim, é uma pergunta, não é nem ingrata, mas é que muitas pessoas falaram isso. Eu ter um cavalo X ou Y hoje com a experiência que eu tenho. Então, assim, imagina que a gente abre um túnel do tempo e puxa no cabresto um cavalo da sua história para chegar hoje na sua cocheira, vamos falar aí com 9, 10 anos, que é uma idade média boa para você curtir. Quem seria? Eu acho que talvez o Odeval, o cavalo do Cássio, porque era um cavalo que tinha tudo dentro dele, ele tinha toda a força, tinha toda a limpeza, mas era um cavalo muito difícil de condução, com a cabeça bem difícil. Ainda mais passando pelo Prince, que é um cavalo que eu estou aprendendo até hoje a lidar com ele, que me deu tanta coisa. Eu acho que eu poderia, com o Odeval hoje, fazer um plano melhor e fazer ele durar um pouquinho mais. Ele durou muito pouco comigo, fez 1 ano muito bom e logo terminou a carreira dele. Eu acho que eu poderia fazer com essa experiência de cavalo voluntarioso, eu poderia fazer um trabalho melhor com ele. Bom, o pessoal está pedindo aqui para você mandar um beijo para suas alunas, que você abandonou suas alunas no Brasil. A Gabi mandou mensagem perguntando quem era a sua aluna favorita. Então, um beijo para todas as alunas. Acho que essa aí é a Gabriela, né? Parente, a Bequinha.
Mandar um beijo para ela. Ela tem que, como é ela que está falando aí, eu tenho que falar que ela é a favorita, mas ela é que na verdade conseguiu me tirar do sério. Eu sou um cara bem tranquilo. E ela foi a única pessoa que teve a proeza de conseguir me tirar do sério uma vez na vida. Foi com ela, mas ela até hoje está no coração e um beijo para ela. Boa. Você teve uma carreira aqui no Brasil durante um bom tempo como, além de atleta, treinador. Né? Sim. Como é que foi a sua experiência e qual foi a sua maior alegria como instrutor? Claro, gosto muito de dar aula. Para começar, eu gosto de gente, então acho que sempre que você tem uma relação com as pessoas, eu gosto bastante. Foi a minha experiência de treinador. Eu gosto muito de ver os alunos evoluírem. Claro que o meu foco sempre foi, e todos os meus alunos até sabiam disso na época, o esporte. Eu sempre tive o sonho de fazer o esporte em alto nível e ser cavaleiro, e as aulas ficavam sempre junto com isso, mas o foco principal eram os concursos. Então, eu acho que o principal em ser treinador é ver os alunos evoluírem. Um ponto que me marcou e que me deixou mais feliz como treinador, se eu falar as outras vão ficar bravas. Então é melhor deixar essa para depois. Tá bom. Você da clínica, Pepe? É difícil, claro, conciliar o tempo aqui na Europa. A gente agora está um pouquinho mais tranquilo, mas também ninguém pode sair de casa. Mas é difícil conciliar os concursos aqui da Europa porque a gente sempre tem férias dos concursos. Na verdade, não tem férias, né? Os concursos aqui não param. Mas nós, brasileiros, costumamos passar o Natal e o Réveillon no Brasil. Então, a gente sempre tem o finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro. Então, nessa época, eu já dei, no ano passado, não sei se foi passado ou retrasado, uma clínica na Hípica Vitória, dessa do meu primo, foi bem legal, a galera gostou e sempre que puder organizar, eu faço sim no fim do ano, não tem problema, adoro, gosto muito de dar clínica. Maravilha. Agora é uma pergunta polêmica, porque né, tem que ter também, e eu tenho perguntado isso para todo mundo, praticamente. Alguns anos atrás, eu acho que você chegou a pegar essa época, eu não posso estar equivocado, a CBH reservava uma vaga para um conjunto nacional, né, que fosse radicado e estivesse no Brasil, e depois eles tiraram a vaga obrigatória, mas faziam uma seletiva para levar esse cavaleiro para a Europa, para dar um giro na Europa, para ver se equiparava e se podia ir para a Olimpíada, né? O que você acha disso? Você acha que isso é importante? Acha que, na verdade, quem quer vai atrás? Como é que funciona? Não, acho que a gente sempre tem que incentivar o esporte no Brasil. Eu acho que não defendo a ideia de ter uma vaga objetiva no Brasil, porque apesar da gente ter um nível de cavaleiros e cavalos e concursos ótimos no Brasil, eu acompanhei isso um bom tempo. Eu acho que a vaga objetiva em qualquer lugar ela é difícil porque eu acho que a equipe é muito momento, é muito regularidade. Então, acho que assim, tem que sim incentivar o esporte no Brasil. Eu sou a favor de fazer alguma coisa objetiva no Brasil para trazer os conjuntos para a Europa mais tarde e ter, sim, uma ajuda, se possível. Tem a questão que hoje em dia nosso país é difícil a gente conseguir financeiramente funcione, mas se for possível, trazer esse conjunto ou esses conjuntos para a Europa com a ajuda da CBH, se for possível financeiramente, que é um trabalho muito difícil para eles também. E aí depois aqui na Europa, todo mundo saltar junto e fazer os grandes concursos e no final, eu acho que, posso estar errado, eu acompanho isso há pouco tempo, mas pelo que eu acompanhei, sempre a equipe que deveria ir foi, e um ou outro ficou na dúvida, claro, teve algum momento que poderia ter ido outra pessoa, mas no final, os 5 ou 6, um que fica de fora, assim, são sempre aquele que tem que ir. Mas eu acho que deve sim incentivar a vinda de cavaleiros para a Europa, do Brasil para a Europa. Isso deve sim incentivar. E aí depois aqui a gente se junta e disputa as competições.
Eu acho que você tem um pouco de propriedade, até porque você ter ficado muito, né, você saiu não tem muito tempo do Brasil. Acho que dos que estão radicados na Europa hoje, os últimos foram você e o Felipe. Exato, eu acho que o Musa, eu, o Felipe. Ah, é verdade. É, Qual a diferença, Pepe, mas entre então, Brasil e e eu, Europa? inclusive, eu acho que a diferença não está nem tanto a altura, o nível técnico que todo mundo fala, eu deixo isso de lado, eu acho que a diferença são os conjuntos. Aqui tem, você vai em 2 estrelas, 3 estrelas, 4, 5 estrelas, tem mais de 100 conjuntos, mais de 200 conjuntos, cavaleiros, cavalos, tem um número enorme de bons cavaleiros e bons cavalos e bons concursos. Então, eu acho que a grande diferença é a competição. No Brasil, você tem milhões de cavaleiros bons, mas um número reduzido nas provas, porque o esporte não é tão popular como aqui. Só por isso, não pelo talento. Eu acho que o nosso talento é indiscutível, um dos melhores do mundo, o talento do brasileiro. Mas eu acho que a principal diferença é o número de cavalos bons, de cavaleiros bons que ficam no esporte, que fazem o esporte. Então, a competição fica muito mais acirrada aqui na Europa do que no Brasil. E Você, aí isso vai elevando o nível você sentiu essa diferença que falaram já pra gente do tempo? do tempo concedido, de excesso de Isso. tempo. Sim, sim. Isso com certeza. O tempo aqui é bem mais apertado que no Brasil. Porque eu acho que pela qualidade dos cavaleiros e quantidade de cavaleiros bons, cavalos bons, chega um momento que o armador não tem mais o que botar e vai apertar no tempo, entendeu? O armador já bota todas as pegadias, a altura, a largura, delicado, então ele tem que botar algo a mais, que é o tempo. Então, senão você vai ter numa prova de desempate, você vai ter milhões de zeros. Então, acho que o tempo é uma consequência da quantidade de bons conjuntos que tem aqui na Europa. Massa. Pepe, perguntaram aqui agora há pouco se você faz algum trabalho físico e psicológico de acompanhamento para o esporte. Psicológico, eu fiz. Eu gostaria muito de fazer alguém voltado para o esporte, nunca fiz. Gostaria muito até de procurar. Eu vi outro dia a entrevista do Marlon aqui, que me falou da Suíça, que até já conversei com ele bastante. Ele já me ensinou até uns exercícios umas vezes que ele faz. Mas gostaria muito. Já fiz, não faço no momento psicólogo normal, por Skype, tudo, que eu acho que isso já ajuda bastante, porque se você está com a cabeça tranquila nas outras questões, você consegue desempenhar muito melhor no esporte também. Então, eu já fiz muito psicólogo, no momento não estou fazendo, mas quero voltar. Se for uma coisa mais voltada para o esporte, melhor ainda. E físico, eu faço de vez em quando, minha namorada faz, ela já fez, já arrumou um professor para mim. Aqui ele vem 2 vezes por semana, agora não está podendo vir, mas eu estava fazendo e ela falou para fazer por Skype, mas por Skype eu não estou funcionando muito bem. Eu acho que é bom, ajuda, eu tenho bastante dor nas costas, muita gente tem dor nas costas que monta cavalo, eu acho que é bom fortalecer. Vou continuar quando toda essa loucura passar, meu professor vai voltar a vir 2 vezes por semana. Boa. Pepe, a Pepinha perguntou quais são os seus concursos favoritos no Brasil e na Europa. Concurso que você mais gosta de saltar? No Brasil, na minha época, quando eu morava lá, na minha época era o Rio de Janeiro, adorava saltar no Rio, Internacional do Rio. Porto Alegre, sem dúvida, sempre foi um concurso muito legal. E o melhor de todos, não posso deixar passar, é o indoor, que dentro da minha casa eu adorava saltar o indoor, é super caprichado e até hoje, para mim, é o mais especial. E aqui na Europa, para mim, sempre vai ser Labole, por um bom tempo. Eu adoro saltar lá, me sinto muito bem. Calgary não é na Europa, mas é um concurso do nosso calendário de quem está aqui, que é um concurso espetacular, Calgary. Dublin, eu adorei saltar em Dublin, tem uma atmosfera incrível, um público impressionante, foi muito legal Dublin. E esses do que eu saltei e que eu não saltei e que espero saltar um dia, Aachen, sem dúvida, eu já fui assistir várias vezes, isso é um sonho que eu tenho, saltar em Aachen. Pepe, você falou um pouquinho ali que foi meio complicado e tal, a história do Prince chegando em Labole, todo esse processo. Você
certa forma, recontar para a gente o que foi La Boule para você? Sim, foi uma coisa realmente de filme que eu vivi, porque tudo era muito novo para mim, era meu primeiro ano na Europa, com início do ano. Primeiro concurso que eu fiz, segundo, na verdade, eu fui em Lumen uma semana antes, que eu também ganhei o grande prêmio, 3 estrelas com o Chacote. Acho que foi um mês especial. Então eu fiz Lumen, ganhei o grande prêmio 3 estrelas de Lumen com o Chacote, que é um outro cavalo muito legal que eu tenho, também da Henriqueta e do Eugênio. E aí veio o La Boule, e La Boule para mim era só nos vídeos e tudo. Quando eu cheguei lá, eu já foi um ambiente, o público é incrível de La Boule, está sempre participando. E cheguei lá, foi um sonho estar ali. E aí tinha que saltar a qualificativa do Grande Prêmio, o Prince estava meio mais ou menos, ainda de saúde, eu estava com medo de forçar ele muito, porque ele vinha desse machucado no avião. E fomos direto na classificativa do Grande Prêmio, decidimos saltar direto a qualificativa para não forçar ele muito. Ele fez 0, foi super bem, eu falei, nossa, tô dentro do Grande Prêmio. Só de estar no Grande Prêmio de La Boule, para mim, já valia. Para mim, o que acontecesse no Grande Prêmio já não... Aí veio o dia do Grande Prêmio, fiz 0. Fiz 0 e nem acreditava que eu tinha feito 0, né? Que eu estava no desempate, eu fui no final, eu fui o penúltimo do desempate, então já era no final da prova. Eu saí, eu nem sabia qual era o desempate, na verdade. E já estava vivendo um sonho ali. Eu falei, nossa, fiz 0, tinham 8 no desempate. E aí o Pedro me chamou rápido, tava lá o Pedro, me falou qual era o desempate e eu fui montar rápido, foi tudo meio aquela correria. E eu tava ali na cabeça estendendo, o Rodrigo não tava ali, ele tava vendo um pouco o desempate. E eu tava ali na minha cabeça falando, eu vou saltar aqui, você é sétimo, sexto, porque os 8 entram no premiação, eu já tô feliz, eu vou devagarinho aqui, normal. Não tava pensando que eu poderia ter a chance de ganhar de verdade. E aí, uns 2 antes para eu entrar no desempate, eu lembro direitinho o Rodrigo me chamar e falar, era o Patrício Delavaux, que vinha ganhando bem rápido. E aí ele falou que, ó, você faz aqui, aqui e vai com tudo, é para ganhar. E aquilo acho que eu tinha, como eu não imaginava aquilo ali que ia acontecer, eu acho que eu não tinha nada a perder. Isso me ajudou muito, eu não sabia qual que era, eu não tinha muita ideia do que estava acontecendo ali. Então eu entrei e fiz o que ele me falou e aí quando deu certo, eu realmente a ficha demorou para cair. E o momento ali de entrar, ver aquele público e ganhar aquele grande prêmio, acho que fica marcado até hoje em mim. E eu acho que tem que lembrar disso nos momentos que a gente tem muito mais momento ruim do que momentos como esse na nossa carreira. Então, nos momentos ruins, é lembrar desse sentimento para ter motivação para continuar e seguir na luta. Teve um momento bem marcante para mim, e olha que eu não fui próximo a ele, e sei que talvez seja uma coisa meio mais difícil de falar, mas você ganhou um 6 barras com o Chacote, né? Ganhou mais de um, na Sim. verdade, né? Você ganhou algumas provas de madeira com o... Sim. Mas teve uma super especial. Teve a primeira, né, que foi em Calgary, que é um concurso também incrível, público incrível. As 6 barras eles fazem à noite, com uma luz nas 6 barras, é bem legal. Foi o Chacote ganhou, passou 2,5, foi bem especial. Aí depois disso ele passou, que foi, acho que para mim, a prova de potência mais especial do Chacote, foi um muro em Dublin, justamente, onde ele passou 2,20. Aí foi muro, não foi 6 barras, mas nesse concurso, um ano antes do Chepito falecer, ele foi nesse concurso e passou o mesmo muro e ganhou a mesma prova de potência a 2,20. E ele estava usando uma camisa de um time da Irlanda, de rugby, muito famoso. E ele tirou a casaca e ele estava por baixo a camisa da Irlanda. E é uma história incrível, porque eu estava tentando esse convite para o concurso de Dublin muito tempo e não conseguia. No último momento, uma semana antes, que é muito raro de acontecer, o organizador me chamou por causa da potência, que eu tinha um cavalo para fazer a potência, que era o Chacote. E eles valorizam bem a potência, é uma prova show que o público adora lá. Aí eu lembrei da camisa do Chepito, mas não me preocupei em ir atrás, era difícil, foi uma correria para organizar a viagem. Chegou no dia da potência,
são várias passagens. Antes da última passagem, até hoje eu não sei, um menino de uns 15 anos chegou para mim e falou: "Você é o Pedro?" Eu falei: "Sou." "Te mandaram entregar isso." E me entregaram a camisa da Irlanda que o Chepito tinha usado igualzinha. E aí eu botei e passei o muro e fiz igualzinho, tirei a casaca, o speaker veio no microfone, falei sobre o Chepito e foi uma coisa que realmente marcou muito, e eu tenho certeza que foi ele que ganhou outra vez aquela potência. Foi uma coisa que acho que o Chacote, a prova de potência mais especial, sem dúvida, vai ficar marcada na minha carreira a vida toda, foi essa. Depois tiveram outras 6 barras com o Tiff, que é um outro cavalo muito legal que eu tenho, que é especialista de 6 barras. Ele ganhou 3 6 barras, já passou 2 e 5. É um cavalo bem bom. Pepe, eu acho que... como é que funciona esse esquema de convite? Já não é o primeiro que fala isso. E pra gente, isso não, no Brasil, isso não faz nenhum menor sentido. A gente não tem convite no Brasil. Então explica um pouquinho pro pessoal como é o que convite se consegue um convite. para os concursos. Isso. Então, a FEI agora acho que tem uma regra nova. Eu não sei 100% se é isso mesmo, mas eu sei mais ou menos. Acho que os 60% dos convites para determinado concurso são para os melhores do ranking. Então, eles vão pelo ranking. Se o número 1 não quer ir, passa para o número 2 e assim sucessivamente. Então, são reservadas. Isso é uma coisa boa, porque eu acho que não fica na mão só dos organizadores e de quem quer ir no convite, comprar uma mesa, alguma coisa e saltar. Então, se você está bem no ranking, você tem sua vaga e você está tranquilo. E aí as outras, acho que são 20% ou 30% exatamente, mas tem uma outra porcentagem para a federação que organiza o concurso. O concurso é na França, a França tem um número de vagas, Federação Francesa, e a outra porcentagem para os organizadores do concurso. Eles convidam ou vendem mesa, etc. Então é sempre uma luta para a gente que não está tão bem no ranking, tentar convite de concurso. Até esse Dublin, você tem que tentar com o organizador, mostrar seus resultados, quando você não entra pelo ranking. Ou ter um contato no concurso, ou às vezes comprar uma mesa. Então a gente tem que batalhar um pouquinho isso aí de concurso. Mas é normal, é assim que funciona, e funciona dessa maneira por aquilo que eu falei do número de cavaleiros e cavalos bons que a gente tem aqui na Europa. Então é uma coisa que a gente... E também tem, claro, acabei de ler aqui rapidinho, a Érica falou que tem o convite da FEI, o wildcard da FEI. A FEI pode convidar um cavaleiro por concurso. Eu consegui até saltar La Coruña, fim do ano passado, Copa do Mundo, pelo wildcard da FEI. Tá. Pepe, eu vou fechar a live, a gente abre outra para abrir para as pessoas fazerem perguntas e a gente finalizar, tá bom? Só para não cortar no meio do raciocínio. Tá, eu saio e depois entro de novo, é isso? Isso, eu vou sair, eu vou fechar, vai fechar para você, aí eu vou abrir outra, você entra, eu te convido e a gente continua. Tá bom. Ok? Beleza.